Boa noite. Boa noite. Temer diz na ONU que o Brasil está superando a crise econômica e que o desmatamento na Amazônia diminuiu mais de 20%. A aprovação ao governo Temer bate recorde negativo, abaixo de 4%. E a rejeição ao presidente explode, acima de 84%. Lula lidera as intenções de voto para presidente no ano que vem. Ele fica na frente em todos os cenários de primeiro e segundo turnos. Advogado amigo de Lula contesta Palocci sobre imóvel comprado pela Odebrecht. Roberto Teixeira nega propina para a nova sede do Instituto do ex-presidente. Governador do Rio Grande do Norte é denunciado à Justiça. Robson Faria, do PSD, é acusado de desviar dinheiro da Assembleia Legislativa. Terremoto no México derruba prédios e deixa dezenas de mortes. A tragédia ocorre exatamente 32 anos após a destruição da capital. O Jornal da Gazeta está no ar. A Anvisa tem uma lista com 145 substâncias consideradas ilegais, mas a Polícia Científica Paulista só tem material para identificar 62 delas. O Sindicato dos Peritos Criminais reclama de falta de estrutura e de profissionais. Este frasquinho é um padrão para THC, a substância ativa da maconha. É com o conteúdo dele que um perito criminal consegue dizer com segurança se a substância apreendida pela polícia é a droga. O Brasil tem uma lista com 145 substâncias consideradas ilegais pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cada uma tem um padrão que é importado e serve para comparação. Mas a Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo trabalha com menos da metade, 62, segundo o Sindicato dos Peritos Criminais do Estado. Em julho deste ano, o governo de São Paulo publicou uma portaria que determina que, quando não for possível identificar uma amostra, o laudo deve conter a frase "não detectado" para substâncias rotineiramente analisadas neste laboratório. Para os peritos do estado de São Paulo, as mudanças são positivas e trazem mais segurança na emissão dos laudos. Na prática, eles dizem que já utilizavam as terminologias que agora foram estabelecidas como um padrão. Mas a portaria teve um outro efeito, o de tornar público que parte do comércio de entorpecentes no Brasil não pode ser punida. Se a gente não tiver padrão, a gente não pode soltar um resultado para essa substância como sendo detectada com confiabilidade. Eu preciso do padrão. Então, nesse caso, a gente vai soltar não detectado, porque não temos o padrão. Sem um laudo que comprove que a droga apreendida é mesmo ilícita, o traficante é libertado. O trabalho pericial nesses casos, ele é imprescindível. Não dá para existir um processo de drogas por tráfico ou porte de entorpecente sem que haja a constatação química segura a respeito de que aquilo de fato se trata da substância proibida. Além da falta de padrão, a diretora do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado diz que faltam cromatógrafos, máquinas onde as drogas são analisadas. O principal problema é com as drogas sintéticas, como êxtase, LSD e a maconha sintética, que são feitas em laboratório. O toxicologista do Hospital das Clínicas, Anthony Wong, explica que, para burlar as perícias, as substâncias são modificadas constantemente. Para ter uma ideia, o Observatório Europeu para Drogas Ilícitas, que é situado em Lisboa, catalogou em 2014 quase 100 substâncias ilícitas novas. No ano seguinte, 2015, foram 130. E no último, agora 2016, foram catalogadas quase 150 substâncias novas, ilícitas. Portanto, é uma rapidez de produção extremamente rápida. A Polícia Científica de São Paulo diz que tem laboratórios modernos para análise e detecção de drogas, que estão entre os melhores do Brasil e da América do Sul. E acrescenta que neste mês R$400 mil foram gastos na aquisição de padrões de novas drogas sintéticas. A convivência é tensa entre moradores de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e integrantes de uma invasão do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O terreno foi ocupado no começo de agosto e abriga hoje 7.000 famílias. Na última sexta-feira, a Justiça suspendeu a reintegração de posse da área.
Do alto dá para ver bem o tamanho da invasão, a maior já feita pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O terreno de 60 mil metros quadrados, perto da Via Anchieta, foi tomado por cerca de 7 mil barracas. Uma delas montada por Adailton e Kátia, que está grávida. O casal, que veio de um bairro da periferia de São Bernardo do Campo, trouxe colchão, cobertor e há 2 semanas está passando as noites aqui. É muito difícil. Não tem água, não tem luz, né? A gente vive de doação. Já faz 2 meses que nosso aluguel está atrasado, né? Que a água e luz vai para R$600. Aí tem nossos filhos, nós sustentamos. Aí tem aluguel para pagar, né? Eu desempregado, vai fazer 1 ano. A área pertence à construtora MZM e, segundo o MTST, estava desocupada havia mais de 3 décadas. Na semana passada, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a ordem de reintegração de posse. A coordenação do movimento tenta agora negociar com o dono do terreno. Para trazer para cá o projeto Minha Casa Minha Vida, faixa 1 via entidades, que é um programa que atende as famílias que aqui se encontram e que o dono vai receber pelo preço do terreno. Receberia de quem? Do governo federal? Do governo federal. A presença das famílias no terreno invadido tem incomodado os moradores dos prédios que ficam no entorno. No sábado, o sem-teto Aldinei Serapião da Silva foi atingido por um disparo. Ele passou por uma cirurgia e agora está bem. O MTST divulgou um vídeo e diz que o disparo partiu de um dos apartamentos vizinhos. Tá dando tiro lá de chumbinho lá, ó. Acertando os parceiros aqui, ó. Vi um senhor na janela lá com a arma na mão apontando cá para baixo. A orientação agora é para que os acampados evitem circular por esses corredores aqui que ficam mais próximos do muro do condomínio, por uma questão de segurança. Já os moradores dos prédios, organizados no chamado Movimento contra a Invasão, rebatem a acusação. Numa nota, eles alegam que o disparo partiu de alguém que estava aqui no terreno, onde acontecia uma festa no momento. O caso está sendo investigado pela polícia. Pouco antes, na manhã do sábado, moradores dos condomínios fizeram um protesto para pedir a retirada dos invasores. Eu pago aluguel, eu não moro aqui a favor e nem por isso eu também invadi. Eles não têm nenhuma parte de esgoto, nada, então o cheiro para a gente que fica aqui no final do estacionamento é muito forte. Eles se manifestaram, têm o direito de fazer manifestação também, aqui, assim como nós também temos, mas aí atirar numa pessoa já chega ao limite, né, ao extremo. Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado como lesão corporal e segue investigação no 3º DP de São Bernardo do Campo. O texto diz ainda que a munição de ar comprimido foi apreendida e encaminhada à perícia. Também em nota, a MZM, que é a empresa dona do terreno, diz que já tomou as ações necessárias e espera uma decisão judicial sobre o caso. E centenas de manifestantes do MTST protestam agora na Avenida Paulista. Eles bloqueiam os 2 sentidos da via, como nós podemos ver. O repórter Luciano Penteado acompanha e tem mais informações. Luciano. Estela, os manifestantes ocupam neste momento um quarteirão inteiro aqui da Paulista, entre as ruas Radoc Lobo e Augusta. É um quarteirão grande e o trânsito está bloqueado nos 2 sentidos da Paulista, desde Augusta até a Rua da Consolação. O protesto começou durante a tarde na Estação da Luz, depois o grupo fez uma caminhada subindo a Rua da Consolação e eles estão agora aqui na frente do prédio do escritório da presidência na Paulista fazendo um ato simbólico. Alguns grupos de ocupações da capital paulista já começaram a se dispersar. O motivo dessa manifestação é pelo congelamento de políticas habitacionais do governo federal, incluindo o Minha Casa Minha Vida. Foi um dia de manifestações semelhantes em todo o Brasil. Ao todo, 10 capitais registraram atos semelhantes. Em Brasília, na capital federal, um pequeno grupo tentou invadir o prédio do Ministério da Fazenda, mas nenhum incidente maior foi registrado. Aqui em São Paulo, o grupo grita a todo momento palavras de ordem por moradia e também contra o presidente Michel Temer. Tanto a Polícia Militar quanto a CET acompanham este ato. Até agora nenhum incidente foi registrado, mas a orientação para o motorista é para evitar toda a área aqui da Avenida Paulista, porque tem vários bloqueios ao longo da via e o trânsito na região está bem complicado. Voltamos ao estúdio.
Pelo segundo dia consecutivo, o bloqueio do bilhete único deixa posto de atendimento da Rua 15 de Novembro lotado no centro de São Paulo. Segundo a SP Trans, o bloqueio de diversos cartões aconteceu por suspeita de fraude na recarga dos créditos. Um novo sistema adotado pela companhia consegue identificar quando o bilhete tem créditos falsos. Porém, um problema no equipamento causou alguns cancelamentos indevidamente. Eliana afirma que o bilhete único dela foi bloqueado pela terceira vez. Esse daqui foi bloqueado sexta-feira. Eu sabia que tinha crédito no bilhete, passei no ano, cadê? E a vergonha? Ontem, Sérgio compareceu ao posto e esperou 4 horas, mas não conseguiu resolver o problema. Já perdi meio-dia de serviço ontem, meio-dia hoje e vamos ver o que vai dar. Antes do bloqueio, o bilhete único tinha R$ 95 em crédito. Faz falta, que agora estou pondo do bolso para ir trabalhar para a firma, sair da firma e vir aqui. A SP Trans disse que vai fornecer novos cartões carregados com os mesmos valores em créditos para quem foi prejudicado, mas avisou que as ações de combate às fraudes já evitaram um prejuízo de aproximadamente R$1,5 milhão de reais. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o advogado Roberto Teixeira disse que não teve influência sobre a escolha do imóvel para o Instituto Lula e negou reunião com Palocci para tratar do assunto. Teixeira falou em São Paulo por videoconferência. O depoimento estava marcado para o mesmo dia em que Lula foi interrogado, na semana passada. No entanto, o advogado foi internado em 5 de setembro, vítima de insuficiência cardíaca. Para o Ministério Público Federal, Roberto Teixeira intermediou um pagamento de propina da Odebrecht a Lula por meio de um terreno, que seria a futura sede do instituto que leva o nome do ex-presidente e do apartamento, que fica em frente ao que Lula mora em São Bernardo. Assim como Lula, o advogado é réu nessa ação penal. Segundo Teixeira, todo o envolvimento que teve no caso foi jurídico. Excelência, a única coisa que eu posso afirmar para o senhor é que, enquanto advogado, eu posso me responsabilizar pelos documentos que eu fiz. Se outros documentos, outras mídias e outras informações que os senhores podem ter obtido de outra forma, não sou responsável. Eu atuei apenas e tão somente enquanto advogado. A minha atuação está ali, cingida a essa atuação. O resto, eu não sei de absolutamente mais nada. O advogado também negou ter tratado com o ex-ministro Antônio Palocci sobre o terreno para o Instituto Lula. Em depoimento a Moro, Palocci disse que participou de uma reunião na casa do ex-presidente, onde o pecuarista José Carlos Bunlai e Teixeira defenderam que o Instituto ficasse com um prédio comprado pela Odebrecht. O senhor se lembra dessa reunião na casa do Absolutamente, não lembro. Não lembro, isso não existiu porque não tenho recordação nenhuma a esse respeito. Em que inclusive foi bem posterior ao término dos meus trabalhos sobre esse assunto. Porque eu terminei meu trabalho em 2010, quando da lavratura da escritura, e esse fato que estão dizendo aí teria sido ocorrido quase que um ano depois. Durante o depoimento, Teixeira foi questionado sobre a sua relação com Lula e a família do ex-presidente. Ele é padrinho do filho mais novo de Lula, Luiz Cláudio. Eu acho que isso é notório, né, Excelência? Não há necessidade de expor aqui novamente. Para quê? Sou amigo dele, pessoal, há 35 anos. Basta isso, não? Ao deixar o depoimento, o advogado de Teixeira falou rapidamente com a imprensa. Na minha opinião, não deixou nenhuma dúvida no que diz respeito à sua inocência, a absoluta improcedência da denúncia que fizeram contra ele. Ex-presidente Lula se torna réu pela 7ª vez, agora pelo crime de corrupção passiva, acusado de ter participado da venda da medida provisória que prorrogou os incentivos fiscais para montadoras. A decisão é do juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, que aceitou a denúncia do Ministério Público Federal. O caso foi investigado na Operação Zelotes. A MP, transformada em lei em 2010 durante o governo Lula, prorrogou os incentivos fiscais de montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Além de Lula, outras 5 pessoas foram acusadas de envolvimento em corrupção, entre elas o ex-ministro Gilberto Carvalho. Ao todo, Lula já é réu em outros 6 processos. Ele já foi condenado na Lava Jato a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro, no caso do Triplex em Guarujá. Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte com o Instituto MDA mostra que aumentou a rejeição dos brasileiros ao presidente Michel Temer.
Segundo o levantamento, 75,6% dos entrevistados desaprovam o governo Temer, contra apenas 3,4% de aprovação. Em pesquisa anterior, divulgada em fevereiro, 44,1% avaliaram o governo Temer como negativo e 10,3% como positivo. Em relação ao desempenho pessoal do presidente, a pesquisa divulgada hoje mostra que 84,5% desaprovam a maneira de Temer governar contra 10,1% que aprovam. Em fevereiro, esses índices registraram 62,4% e 24,4%, respectivamente. Segundo a CNT-MDA, é a pior avaliação de um presidente, tanto de governo como de desempenho pessoal. A Confederação Nacional dos Transportes também divulgou hoje uma pesquisa de intenção de voto para presidente da República em 2018. O ex-presidente Lula, do PT, lidera todos os cenários testados no primeiro e no segundo turnos. No primeiro cenário da pesquisa CNT-MDA, Lula aparece com 32,4% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Jair Bolsonaro, que tem 19,8%, Marina Silva, que tem 12,1%, Ciro Gomes tem 5,3% e Aécio Neves, do PSDB, com 3,2% das intenções de voto. Quando o candidato tucano é substituído pelo nome de Geraldo Alckmin, o ex-presidente Lula aparece com 32% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro com 19,4%, Marina Silva com 11,4%, Geraldo Alckmin com 8,7% e Ciro Gomes com 4,6%. No terceiro cenário, a pesquisa testou o nome do prefeito de São Paulo como candidato tucano. Nesse caso, Lula aparece com 32,7%, Jair Bolsonaro com 18,4%, Marina Silva com 12%, João Dória com 9,4% e Ciro Gomes com 5,2%. Lula venceria qualquer um dos candidatos na disputa do segundo turno, segundo a pesquisa. A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 16 deste mês. Foram entrevistadas 2.002 pessoas em 137 municípios de 25 estados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o PT e a eleição do ano que vem. O Partido dos Trabalhadores está tonto. A tonteira cresce à medida que aumentam as chances de Lula se tornar um político ficha suja, inabilitado para disputar eleições. O PT ameaça agora adotar uma estratégia muito parecida com um plano de fuga. O partido discute a sério a ideia de boicotar as eleições de 2018. Sem Lula, o PT deixaria de lançar candidatos ao Planalto, à Câmara e ao Senado e viajaria pelo mundo gritando: é fraude. O preso José Dirceu, guerreiro do povo brasileiro, apoia o boicote. A investigada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, acha que o debate expõe a gravidade da hipotética perseguição a Lula. José Américo, um deputado estadual do PT de São Paulo, chega a dizer que sem Lula na urna eleitoral, o país corre um risco de guerra civil. Dizia-se o mesmo do impeachment, mas a única arma que o brasileiro pegou foi o currículo. 13 milhões estão na batalha pelo emprego que perderam no governo de Dilma. Em 13 anos, o PT produziu 2 mega escândalos. No Mensalão, Lula safou-se. No Petrolão, até o companheiro Palocci o chama de corrupto. Os partidos políticos brasileiros têm cabeças de mais e miolos de menos. O PT sofre da mesma escassez de miolos, mas com uma cabeça só. O que o partido informa, com outras palavras, é que se o cabeça for preso, a organização desistirá de se apresentar como partido político, para se refundar como uma piada. Boa noite. Daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista Marcelo Issa, cientista político e coordenador do movimento Transparência Partidária, sobre o sistema eleitoral e a crise política. O governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República em processo que apura desvio de dinheiro na Assembleia Legislativa do Estado. A denúncia faz parte da Operação Anteros, que apura a suspeita de que Robson Faria, do PSD, tentou comprar o silêncio de uma ex-procuradora para que ela não delatasse um esquema de desvios de dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.
Os desvios foram alvo de outra operação, a Dama de Espadas, que apura a contratação de funcionários fantasmas para maquiar os repasses. Para o Ministério Público, o esquema teria começado em 2006, portanto há mais de 10 anos, e estaria ocorrendo até os dias atuais. A delatora é a ex-procuradora-geral da Assembleia do Rio Grande do Norte, Rita das Mercês, que organizava o esquema. Rita foi presa na mesma operação, mas foi solta logo em seguida. Depois, ela e o filho, que também foi preso, procuraram o Ministério Público e selaram um acordo de delação premiada. De acordo com a delação da ex-procuradora, o governador Robinson Faria recebia R$100 mil por mês entre 2006 e 2010, quando era deputado e presidente da Assembleia. Além da nomeação de funcionários fantasmas para cargos que existiam, ela conta que o governador também mandava incluir na folha de pagamento gratificações que também seriam desviadas. Os pagamentos ilegais, segundo ela, eram feitos por meio de cheques descontados diretamente da conta dos envolvidos, em uma agência bancária que ficava dentro do prédio da Assembleia. A Polícia Federal já havia interceptado ligações telefônicas de Robinson Faria e de 2 assessores dele, que comprovariam as fraudes. Os 2 assessores estão presos. O governador desfruta de foro privilegiado no Superior Tribunal de Justiça. Para que ele se torne réu, a denúncia precisa ser apreciada pela maioria dos 15 ministros da Corte do STJ, o que não tem data para acontecer. A defesa de Robinson Faria nega as acusações e diz que não vai se manifestar porque ainda não teve acesso à denúncia. O governador já é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal, junto com o filho, o deputado Fábio Faria, também do PSD. Os 2 foram delatados por executivos da JBS Friboi. Segundo a acusação, eles receberam doações não declaradas à Justiça Eleitoral. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, troca integrantes do grupo de trabalho da Lava Jato. Só 2 procuradores da equipe de Janot foram mantidos. As mudanças feitas pela nova Procuradora-Geral da República foram publicadas hoje. A equipe composta por 10 procuradores vai contar com apenas 2 que já integravam o grupo. Todos são experientes e atuaram em grandes casos, como o do Mensalão do PT e da Operação Zelotes. O grupo de trabalho, coordenado pelo procurador José Alfredo de Paula Silva, conduz as investigações da Lava Jato sob responsabilidade da Procuradoria-Geral da República e atua perante o Supremo Tribunal Federal, ou seja, os casos em que os investigados são autoridades com foro privilegiado. Raquel Dodge estabeleceu um prazo de 30 dias para que 5 dos procuradores que trabalharam com Rodrigo Janot ajudem na transição das investigações. 2 deles chegaram a sinalizar a intenção de permanecer na Lava Jato, mas a nova PGR definiu a saída deles. A estrutura anunciada por Dodge é vista como uma tentativa de marcar diferenças em relação a Janot. Em discurso na ONU, o presidente Michel Temer falou sobre redução do desmatamento na Amazônia depois de críticas internacionais. Por tradição, o presidente do Brasil é sempre o primeiro a discursar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Temer defendeu a proteção da floresta amazônica depois de seu governo ter sido criticado por decretar a extinção da renca, uma área de reserva que equivale ao estado do Espírito Santo e é maior que a Dinamarca. O desmatamento é questão que nos preocupa, especialmente na Amazônia. Nessa questão, temos concentrado atenção e recursos, pois trago a boa notícia de que os primeiros dados disponíveis para o último ano já indicam a diminuição de mais de 20% do desmatamento naquela região. Retomamos o bom caminho e, nesse caminho, persistiremos. Temer não mencionou a crise política no Brasil e disse que o país está superando os problemas econômicos. O Brasil atravessa um momento de transformações decisivas. Com reformas estruturais, estamos superando uma crise econômica sem precedentes. Estamos resgatando o equilíbrio fiscal e, com ele, a credibilidade da economia. Temer também deu destaque às questões externas, como a situação da Venezuela e a tensão provocada pelos testes nucleares da Coreia do Norte.
a situação dos direitos humanos na Venezuela, lamentavelmente, continua a deteriorar-se. Estamos ao lado do povo venezuelano, a quem nos ligam vínculos fraternais. Já não há mais espaço para alternativas à democracia. Os recentes testes nucleares e missilísticos na Península Coreana constituem grave ameaça, a qual nenhum de nós pode estar indiferente. O Brasil condena, com toda a veemência, esses atos. O presidente brasileiro também criticou posturas defendidas pelo presidente americano, Donald Trump. Nós recusamos os nacionalismos exacerbados. Não acreditamos no protecionismo como saída para as dificuldades econômicas. Depois do discurso, Temer participou de alguns compromissos. Ele teve encontros bilaterais com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Temer fica nos Estados Unidos até amanhã. Em seu primeiro discurso na ONU, o presidente americano Donald Trump afirma que os Estados Unidos não vão hesitar em destruir a Coreia do Norte em caso de um ataque. Segundo Trump, essa vai ser a única opção dos americanos se o governo de Kim Jong-un atacar seu país ou seus aliados. O presidente norte-americano voltou a pedir que a comunidade internacional isole a Coreia do Norte até que o país desista de seu programa nuclear. No discurso de aproximadamente 40 minutos, Trump afirmou que, apesar de estar de acordo com o multilateralismo defendido pela ONU, os interesses americanos estarão sempre em primeiro lugar. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A Assembleia Geral das Nações Unidas é uma espécie de circo, montado todos os anos na sede da Organização Internacional. A sede fica num terreno incrustado dentro do município de Nova York, mas não pertence ao território norte-americano. Pois bem, o circo diplomático é um local de psicodrama, de dramaturgia de um longo bocejo, que dura 6 dias e que acaba com o último discurso. A Assembleia Geral não é um lugar para tomar decisões. Os temas que são votados lá dentro não têm o peso no direito internacional. São simples recomendações. O que vale na ONU é o Conselho de Segurança, formado por 20 países, entre eles apenas 5 são membros permanentes. E só os membros permanentes têm o direito ao veto. Eles são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. O resto são atores secundários. Pois bem, Donald Trump participou hoje do Circo da ONU. Ele foi o segundo orador. Pelo protocolo em vigor desde 1947, o primeiro orador é sempre o presidente do Brasil. O presidente americano discursa em seguida. Trump soltou os cachorros contra a Coreia do Norte. Fez também a mesma coisa contra o Irã e contra a Venezuela, países que não têm armas nucleares. Não adianta afirmar que os americanos destruirão totalmente a Coreia do Norte caso ela ameace a segurança dos Estados Unidos e dos seus aliados. É bravata. Trump discursa na ONU com a mesma leviandade com que dispara advertências pelo Twitter. A Assembleia Geral é um Twitter com a mídia internacional de corpo presente. Podem ser discursos bem longos, como o do ditador cubano Fidel Castro, que torturou a Assembleia em 1960 com uma fala de 4 horas e 25 minutos. Mas era esse o papel dele no circo internacional. A ONU tem 193 países membros. Na Assembleia Geral, todos são iguais, no direito à oratória e à chatice. Por favor, sejam espertos. Não levem a sério a Assembleia Geral da ONU. É assim que o mundo gira. Boa noite. No México, um terremoto de 7,1 graus causou destruição e mortes hoje à tarde. Ainda não há um balanço oficial, mas a imprensa mexicana fala em pelo menos 65 mortos. O epicentro do tremor foi na cidade de Puebla, a 120 quilômetros da cidade do México. Imagens publicadas na internet mostraram danos a prédios na capital, entre eles o aeroporto internacional, além de construções que ruíram. A Defesa Civil registrou pequenos incêndios e alertou para o perigo de vazamentos de gás. O terremoto ocorre apenas 12 dias depois de um tremor de 8,2 graus na costa sul do México deixar quase 100 mortos. Depois do Irma, as ilhas do Caribe se preparam para a passagem do furacão Maria. Com
ventos de até 260 km por hora, a tempestade está agora na categoria 5, o nível máximo na escala. Durante a madrugada, Maria atingiu a Ilha Dominica e deve chegar amanhã a Porto Rico e as Ilhas Virgens, no noroeste do Caribe, que ainda se recuperam da passagem do furacão Irma no início do mês. O furacão Maria é a 13ª tempestade do Atlântico neste ano. Por aqui tivemos um dia bastante quente com máxima de 30 graus. E como era previsto, a umidade do ar melhorou um pouquinho. Pois é, ainda são esperadas pancadas de chuva agora à noite, mas de forma pontual. Nada muito significativo, mas já melhora um pouquinho a qualidade do ar. Para amanhã, o tempo já volta a ficar seco aqui em São Paulo. Assim como em boa parte do país, viu? Olha só, em toda essa área gigantesca em amarelo, a quarta-feira vai ser de tempo seco, quente e ensolarado. Só a previsão de chuvas entre Goiás e o norte do Brasil, por causa do tempo mais abafado, e ainda na costa leste nordestina, principalmente ali no litoral mais ao sul da Bahia. Vamos ver algumas temperaturas para amanhã? Olha só, em Floripa, mínima de 13 e máxima tarde de 26 graus. Em BH, termômetros entre 15 e 29 graus amanhã. Já em Fortaleza faz até 32 graus ao longo da tarde. E em Cuiabá, calorão na casa dos 39 graus, bem quente por lá. Para São Paulo, a massa de ar seco volta a se expandir, afastando as chuvas. Aí a umidade volta a cair em todo o estado, viu? Na faixa leste, incluindo o litoral e a capital, o dia até começa e termina friozinho, até com possível formação de névoa, mas esquenta ao longo da tarde. A máxima ultrapassa a marca dos 30 graus em todo o interior, chegando a fazer até 36 em Presidente Bernardes e em Votuporanga, 34 graus nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto. E no litoral, por causa da nebulosidade maior, faz 25 graus em Santos e 27 em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa quarta-feira, mínima de 15 e máxima tarde de 29 graus. Aí na quinta faz até 30 graus, ainda com tempo firme, e esquenta mais ainda na sexta-feira, com máxima prevista de 32 graus por aqui. O Conselho Federal de Psicologia disse hoje que vai recorrer em todas as instâncias possíveis da liminar de um juiz federal de Brasília que permite a psicólogos tratar a homossexualidade como se fosse uma doença. A decisão causou protesto e mobilização de vários setores da sociedade que gravaram vídeos e postaram fotos nas redes sociais contra a chamada cura gay. A liminar do juiz Valdemar Cláudio de Carvalho teve como base a reivindicação de grupos de psicólogos evangélicos que pediram na Justiça a suspensão de uma norma do Conselho Federal que veta o tratamento em consultórios de todo o país. Desde 1990, a Organização Mundial da Saúde não considera a homossexualidade como doença no mundo. Parte da obra de um dos artistas mais importantes do modernismo brasileiro está na Pinacoteca de São Paulo. Com a pintora Anita Malfatti, o escultor Vitor Brecheret e os escritores Mário de Andrade e Graça Aranha, Di Cavalcante foi um dos organizadores da Semana de Arte de 22. Em suas telas, retratou os trabalhadores, a vida na cidade e na favela. Nasceu no Rio de Janeiro, mas viveu por aqui muitos anos. Praça da República, um dos locais mais movimentados aqui da cidade de São Paulo. Milhares de pessoas passam por aqui todos os dias e a maioria nem imagina que aquele prédio na esquina da Avenida Ipiranga, com a Rua 7 de Abril, era o endereço de um dos pintores mais famosos do Brasil. Mais precisamente em uma das coberturas. Por fora, a fachada até parece simples, em branco e cinza. Mas esse é o edifício Ester, tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo e considerado o primeiro prédio modernista da capital paulista, inaugurado no fim da década de 1930. Sabe, por acaso, quem morava nesse prédio aqui atrás do senhor? Olha, nesse aqui não sei, não. Nem imagina. Nem imagina. Di Cavalcante, um dos maiores pintores brasileiros. Sabia disso? Não, não sabia. Não sabia. Fico contente de saber que toda vez que eu aqui passar, eu vou lembrar de Di Cavalcante. Só chutando Di Cavalcante. Perfeito, chute perfeito. Ele morava aqui nesse prédio. Não sabia.
Que bom, né, que ele morou aqui no centro. Onde hoje funciona esse escritório de advocacia, em mais de 370 metros quadrados, morava Di Cavalcante. Uma das lendas do edifício Esther conta que essa parede dourada teria sido fruto da irreverência do artista. Todo aluno de arquitetura conhece o edifício Esther. Se não veio aqui, já ouviu falar. Ao receber essas pessoas, a gente acaba naturalmente contando a história, né? Inclusive, existe um banheiro que é pintado, é tudo com tinta a ouro, assim, um negócio estranho. Dizem que foi ele que fez isso. Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque e Melo. O tamanho do nome faz jus à importância de seu legado. Em cerca de 60 anos de carreira, foi desenhista, ilustrador de livros e muralista. Mas foi como pintor que ganhou fama e conquistou o reconhecimento internacional. Com mais de 200 trabalhos reunidos, a Pinacoteca do Estado comemora os 120 anos do nascimento de Di Cavalcante com uma exposição que revela toda a versatilidade do artista. Ilustrou até capa de um disco do sambista Noel Rosa. Autodidata, Di Cavalcante foi também escritor, jornalista e poeta. A fama de amante da boemia é comprovada em muitas de suas obras, desde uma singela serenata até a agitação do Bumba Meu Boi e do Carnaval. Uma de suas paixões era a mulher, as curvas da brasileira. Sem os pincéis, escreveu: "A mulata para mim é um símbolo do Brasil. Ela não é preta, nem branca, nem rica, nem pobre. Gosta de música, gosta de futebol como o nosso povo." Essas figuras gordinhas, redondinhas e tal, né? Muito bacana. Não conhecia ainda o trabalho, mas achei incrível, achei essa coisa do submundo, acho maravilhoso. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, uma entrevista ao vivo com o cientista político Marcelo Issa, coordenador do movimento Transparência Partidária. Depois de polêmicas arbitragens no domingo, a CBF afirma que a tecnologia será usada a partir da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, Estela, a utilização de recursos eletrônicos para auxiliar a arbitragem já estava prevista para o Campeonato Brasileiro, mas nas últimas rodadas. O lance do Jô parece que fez com que a comissão de arbitragem da CBF antecipasse o processo. O presidente da comissão, o coronel Marcos Marinho, falou da intenção de utilizar o recurso já neste final de semana. Em razão do que aconteceu no final de semana, a presidência da CBF não quer mais esse tipo de erro, não quer mais prejuízo nenhum para nenhuma das equipes que participam do Campeonato Brasileiro e nos procurou e falou: "Marinho, eu quero para os próximos jogos já a aplicação do vídeo, aí, do árbitro de vídeo." Então nós estamos antecipando algumas etapas, né? Vamos conversar amanhã na parte técnica, o que é possível fazer já. Há já uma situação mais clara com relação ao árbitro de vídeo, os procedimentos, por exemplo, a parte técnica. Então hoje está muito mais claro isso. Então a partir daí, com todas as orientações que estão sendo passadas também agora pela Conmebol, nós vamos fazer e colocar em prática em cima de uma coisa um pouquinho mais hoje definida como o ideal para a aplicação do árbitro de vídeo. O importante agora é treinar as pessoas que já têm uma boa noção de como fazer isso daí, e fazer esse treinamento essa semana e ver a viabilidade técnica de como já fazer nos estádios que estão programados nos jogos do final de semana. O CBF agiu rápido, mas é o momento certo, Celso? Existe uma diferença entre rapidez e precipitação. E eficiência, né? Claro, o próprio coronel Marinho disse o seguinte: vamos treinar as pessoas nessa semana. Gente, essa semana, hoje é quarta, amanhã é quinta, já tem jogo no final de semana, um treino na quinta-feira, sabe? E outra coisa, por mais que já estivesse previsto no calendário, eu sou favorável à utilização de recursos eletrônicos. Assim você acaba com essa história da dúvida se houve má fé ou se houve erro. Mas desde o começo do campeonato e não nas últimas rodadas, quem já foi prejudicado, por exemplo, nas primeiras rodadas, não vai ter essa mesma oportunidade. É um desequilíbrio, né? Exatamente isso. Também concordo. E ainda falando do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu ontem em Curitiba e voltou ao G4, Celso. Vitória importante para o time do técnico Cuca, que agora soma 40 pontos, está na 4ª colocação na tabela, bem próximo de Santos e Grêmio. Veja como foi o jogo. A partida marcava o retorno de Dudu, recuperado de lesão ao time do Palmeiras.
Aos 5 minutos, ele chutou cruzado. Dudu, então, fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou para Jean abrir o placar. Feliz por ter ajudado a equipe, feliz por ter saído com a vitória hoje. Poderia ter sido um passe e um gol, né? Mas infelizmente o goleiro fez a defesa. Mas tô feliz por ter ajudado a equipe. Coritiba bem que tentou, mas deu Palmeiras, 1-0, resultado magro, mas que colocou a equipe de Cuca no G4 e ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Se nós temos 1% de chance, a gente tem que lutar por esse 1, para ele virar 2, 3, 5, 10, fazendo a nossa parte. Não adianta torcer para os outros não ganhar. A gente tem que fazer a nossa arrancada. Um resultado que deixa todos no Palmeiras unidos pelo distante sonho do título brasileiro. Mas quando o assunto é árbitro de vídeo, nem todos falam a mesma língua no Palmeiras. Vai ser a maior lambança, porque não estão preparados. Um árbitro de vídeo entrar na 15ª rodada, faltando para acabar o campeonato. Por quê? Porque teve um erro crasso na última. Espera o ano que vem, começa zerado o ano que vem. Vamos torcer para que eles esclareçam as regras e que possa se fazer justiça. Afinal, todo mundo quer o que é seu de direito, de fato, né? Eu não quero nada que não seja meu. O Cuca também não concorda. Pensando da mesma maneira. Mesmo esquema. Exato, é que o presidente do Palmeiras defendeu a ideia. Claro, porque não há tempo hábil para isso. E é uma postura intempestiva por causa de uma polêmica que teve no final de semana. Mas quantos gols irregulares já aconteceram durante todo esse campeonato? Pelo menos em cada rodada tem um lance polêmico. Então, faça as coisas nunca age com agilidade. Quando age, mas você vai esperar o quê da CBF? Fala sério. É complicado. Em primeiro lugar, você tem um presidente que nem pode viajar. Então tem que agir mesmo no impulso, porque pensar é coisa rara. Muito obrigada. Boa noite, até mais. Boa noite. E a seguir, Rodolfo Gamberini entrevista Marcelo Issa, cientista político e coordenador do movimento Transparência Partidária, sobre a crise política. Até já. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje está aqui conosco no Jornal da Gazeta Marcelo Issa, que é cientista político, advogado e coordenador do movimento Transparência Partidária. Muito obrigado por estar aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço. O que é esse movimento Transparência Partidária? Transparência Partidária, Gamberini, é a iniciativa de um grupo de cientistas políticos, advogados, jornalistas, que há mais de 6 meses se deu conta de que nessas discussões sobre reforma política faltava um elemento central, que é justamente o debate sobre a governança interna dos partidos, como ocorre o processo de renovação dentro dos partidos e também o processo de prestação de contas dos partidos políticos, o nível de transparência dos partidos. Pelo que a gente viu na reforma política proposta, eles não querem nada de renovação, nada de transparência e nada de prestação de contas. De fato, se depender dos políticos. De fato, é bem preocupante verificar que houve movimentações no sentido de colocar como sigilosas as doações feitas aos partidos políticos. Nós fizemos uma intensa mobilização durante esse processo nas últimas semanas e conseguimos derrubar isso. Essa é uma sinalização muito ruim. Por outro lado, o Movimento Transparência Partidária conseguiu fazer com que o projeto que saiu da Comissão Especial da Reforma Política na última quarta-feira prevê-se entre os princípios dos partidos políticos a gestão democrática com participação do filiado, a limitação do tempo de mandato do dirigente partidário para favorecer a renovação dentro do partido e, além disso, transparência nos processos de prestação de contas, sejam os recursos públicos ou privados. Agora, como é que vocês vão conseguir que isso se torne realidade nos partidos? Por exemplo, o caciquismo. Como é que vocês vão conseguir acabar com os donos de partido? Nós fizemos um levantamento com base na composição dos diretórios e executivas nacionais dos 35 partidos em funcionamento no Brasil, nos últimos 10 anos, de 2007 a 2017. Houve uma renovação de apenas 25% na média. Isso significa que os dirigentes nacionais dos partidos políticos brasileiros são os mesmos há pelo menos 10 anos. É possível que eles já estivessem lá há mais tempo. O problema é que nós olhamos apenas até 2007. Agora, como isso vai mudar? Como é que vocês vão conseguir fazer que isso mude? Como é que vocês vão conseguir partidos mais transparentes? Nós propomos uma legislação
que obrigue o partido a prestar contas de maneira atualizada e padronizada na internet. Hoje, o partido faz isso apenas uma vez por ano, ainda em meio físico, são pilhas e pilhas de documentos enviados uma vez ao ano para o Tribunal Superior Eleitoral, em papel, e o TSE não consegue analisar essas contas a contento. Para você ter uma ideia, no começo deste ano de 2017, o TSE ainda analisava as contas de 2011. Ou seja, 12, 13, 14, 15 e 16 permanecem sem análise. Isso é feito por amostragem. Então, nós identificamos distorções como, por exemplo, em 2015, um determinado partido disse que gastou 41 milhões de reais com a manutenção da sua sede. E não há detalhamento... Deve ser uma sede maravilhosa, né? Para gastar 41 milhões. Não, uma mansão, no mínimo. Eventualmente surgem algumas reportagens, algumas denúncias, dando conta de que um determinado partido adquiriu um helicóptero, um jatinho. Então, nós entendemos que as contas dos partidos precisam, em primeiro lugar, ser padronizadas. O processo de prestação de contas tem de ser padronizado, porque hoje em dia, cada partido informa suas contas de uma maneira diferente. Então, é impossível comparar as contas dos partidos e também, muitas vezes, as categorias são excessivamente genéricas, como transportes, consultorias, abertas, serviços técnicos. Permitem qualquer gasto. Agora, quando se fala de partido político, sempre surge a questão de que os partidos políticos estão completamente divorciados da sociedade no Brasil. Não há sombra de representação da sociedade brasileira. Como mudar isso? A gente não pode perder de vista que o partido político nada mais é do que uma agremiação de pessoas. Então, você pode chamar de movimento, de grupo, de associação, mas sempre vai haver no partido os mesmos problemas que existem quando um conjunto de pessoas se reúne. Então, nós propomos que haja mecanismos para promover oxigenação e renovação dentro dos partidos políticos. Que tipo de mecanismo? Como, por exemplo, a limitação do tempo de mandato do dirigente partidário. Hoje, a maior parte dos estatutos dos partidos permite a reeleição. Então, os dirigentes partidários se constituem como grandes caciques, donos dos partidos, impedindo a renovação dentro do partido, a emergência de novos grupos, de novos candidatos. Isso facilita também a corrupção, porque há informações que a gente não pode afirmar, mas há informações de que donos de partido vendem o tempo de televisão com dinheiro para eles, não para o partido. Justamente. Por isso mesmo é que a discussão que hoje está sendo votada na Câmara dos Deputados, a proposta da cláusula de desempenho, ou seja, determinar que para o partido ter acesso ao tempo de televisão e a recursos do fundo partidário, ele deva ter alcançado uma determinada quantidade de votos numa determinada quantidade de estados, é muito importante para prevenir esse tipo de distorção, ou seja, o partido se constituir como um verdadeiro balcão de negócio de venda de tempo de televisão. A questão da ideologia dos partidos preocupa vocês, ocupa a atenção de vocês, porque quando você tem 35 partidos, você não pode ter todos eles ideológicos. Aliás, a falta de partidos ideológicos talvez seja a raiz do problema da não representação dos nossos partidos. Porque quando se fala em representação da sociedade, você imagina um partido de direita, um partido de centro-direita, um partido de centro-esquerda e um partido de esquerda, um partido de extrema-direita e um de extrema-esquerda. Então, você não passa de 6 ou 7 correntes principais do pensamento político. Sim. Isso preocupa vocês? Nós entendemos que em condições ideais não deveria existir qualquer tipo de restrição à associação, à formação de partidos. O problema é que no Brasil existem muitos incentivos, como, por exemplo, a venda de tempo de televisão, né? A possibilidade de venda de tempo de televisão para a constituição de novos partidos. Hoje, no Brasil, mesmo o partido que não tem nenhuma representatividade recebe por volta de R$1 milhão por ano do fundo partidário. É um bom negócio ter um partido, né? Exato. Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 300 partidos, mas eles não têm acesso a esses recursos, a esses incentivos para a criação de novos partidos. Agora, que tipo de ferramenta o eleitor vai ter para votar no ano que vem? Eu entendo que, em primeiro lugar, é muito importante desmistificar uma
uma concepção muito recorrente na sociedade brasileira de que não importa a pessoa, não importa o partido, eu voto na pessoa. Na verdade, no nosso sistema, o partido é mais importante que a pessoa. O voto que é dado a uma pessoa, primeiro é dado ao partido. O cálculo da quantidade de cadeiras que cada partido tem direito no parlamento é feito a partir do voto que é dado à pessoa. Então, nesse sentido, conhecer bem o partido antes de votar é muito importante. Conhecer o programa do partido, né? É melhor votar, é mais importante votar num programa, num conjunto de ideias, do que numa pessoa. Se você tem um candidato de quem você gosta, mas ele está afiliado a um partido de quem você não gosta, não vote nesse candidato, porque o seu voto será dado em primeiro lugar ao partido. Tá bem. Muito obrigado, a sua entrevista foi muito esclarecedora para a gente. Nosso tempo acabou. Eu que agradeço. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Estela. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, afirmou hoje que vê nesse momento uma queda moderada dos juros para a próxima reunião do Copom em outubro. Em reunião hoje com investidores em Nova York, Goldfein acrescentou que essa perspectiva leva em conta uma evolução do cenário básico dentro do esperado. No início deste mês, o Banco Central cortou os juros básicos em 1 ponto percentual para 8,20% ao ano. Desde que começou a ser reduzida em outubro do ano passado, a Selic já caiu em 6 pontos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 3-2, manter na corte a investigação aberta sobre o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB. Ele é acusado de intermediar as negociações para obter 3 milhões de reais da Odebrecht para a campanha do deputado federal Pedro Paulo, do mesmo partido, em 2010. Autoridades do México confirmaram que já passa de 90 o número de mortes por causa do tremor de 7,1 graus que atingiu o México mais cedo. Só na cidade do México, pelo menos 29 prédios desmoronaram. As aulas estão suspensas e os serviços de energia elétrica e fornecimento de gás encanado estão cortados, até que a Defesa Civil do país possa descartar o risco de explosões. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer, que está em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, prestou solidariedade ao povo mexicano. A tragédia ocorre exatamente 32 anos após a destruição da capital. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Fique ligado nas novidades que movimentam os clubes brasileiros no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde.